Olá, hoje eu quero contar mais uma história para vocês e dela tirarmos junto alguma lição, algum fundamento para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Essa história tem várias versões. Do jeito que contarei a vocês, gostaria de dar o nome a ela de O Advogado e o Bêbado. É a história de dois irmãos gêmeos. O nome dele está lá no texto, são nomes próprios, logicamente, mas eu gostaria aqui de chamá-los de Fulano e Ciclano, ok? Os dois, aos 5 anos de idade, perderam a mãe, vítima de um câncer. Daí por diante passaram a viver com seu pai, um homem violento, alcoólatra, agredia a mãe, os agredia também. Sem a mãe a situação piorou ainda mais, apanhavam muito. Se conseguiam comer alguma coisa, se tinham uma alimentação no mínimo digna, era porque alguns vizinhos, comovidos pela situação, levavam todo dia algumas coisinhas para eles se alimentarem. E assim era a vida dos dois, sofrida, palavrões, xingamentos de todos os tipos, apanhavam todos os dias. Quando chegaram, enfim, ali nos seus 10 anos, os dois resolveram fugir de casa e foi o que fizeram. Foram parar numa estação de trem. Ali estava muito movimentado. Eles estavam nervosos com a situação e por algum motivo se separaram um do outro. Não se encontraram mais. Um pegou um trem, outro teve que pegar outro trem. Nunca mais se viram desde então. Com o passar dos anos, Fulano se tornou um advogado de renome, bem-sucedido, palestrante, professor universitário, andava por esse Brasil todo dando as suas palestras. Conseguiu um bom casamento, constituiu uma linda família, também era um homem temente a Deus como a mãe. Carregava no seu coração a graça, uma vida cristã. Toda a fé que a mãe o ensinou a ter era a fé que fazia com que a sua vida fosse para frente. Ele era guiado por essa fé, tinha muita fé em Deus. Já o outro tornou-se um bêbado, não trabalhava, não quis saber de escola, frequentava os bares, por uma fase da vida usou drogas, não tinha boas amizades, era solteiro, conseguiu lá com o tempo uma mulher, uma companheira que não o suportou também, nem chegaram a se casar e daí por diante começou aliás a viver uma vida de muita solidão. Nos bares arrumava sua confusão, consumia, não pagava, apanhava e teve um belo dia ali que ele consumiu alguma coisa num bar, novamente não pagou, o proprietário daquele bar já estava por aqui com ele, agrediu aquele rapaz e pôs o ciclano para fora do seu estabelecimento. Ligaram ali para um amigo dele, que veio buscá-lo, e ali iniciou-se uma conversa. Ciclano, que vida é essa que você está levando? Você ainda é um homem novo, ainda tem uma vida pela frente. Por que você escolheu viver dessa maneira, bebendo, está sempre caído nas calçadas, não é feliz nos relacionamentos? É isso que realmente você escolheu para você? Por que a sua vida é desse jeito, Ciclano? Aí ele foi responder reclamando. Sabe, meu amigo, eu cresci num lar difícil. Era eu e um irmão gêmeo. Perdemos a nossa mãe aos 5 anos. Passamos a viver com nosso pai, um homem alcoólatra, irresponsável, só fazia xingamentos, agredia nossa mãe, batia na gente também. Eu cresci nessa vida tão difícil, passando necessidade. Se não fossem lá uns vizinhos, a gente não tinha nem o que comer. Quando chegamos ali pelos nossos 10 anos, fugimos de casa, eu e o meu irmão. Só que nós nos perdemos ali na estação de trem. Ele foi para um lado, eu fui para o outro.
Nunca mais nos vimos. E eu me revoltei com essa vida. É por isso que eu estou nessa situação. Justamente por causa da vida que eu levei desde criança. Essa foi a explicação do ciclano para todos os seus problemas, para estar levando a vida que levava daquele jeito. Não muito distante dali, o doutor fulano estava dando uma palestra. Ao término, um aluno daquela faculdade, daquela universidade, porque a palestra havia sido numa universidade para os estudantes ali, esse aluno lá no saguão fez questão de chegar ali perto do doutor fulano e começou a conversar com ele. Doutor, como o senhor é um profissional de exemplo, que bela história, que bela carreira o senhor está fazendo. O senhor falou da família, da esposa, dos filhos. O que fez com que o senhor chegasse a ser esse profissional, esse homem, esse pai de família que o senhor é? Aí ele foi explicar para o menino: sabe, moço, eu cresci numa casa, num lar muito difícil, muito complicado. Perdi a minha mãe aos 5 anos. Tinha eu um irmão gêmeo. Nós dois apanhávamos, minha mãe também, meu pai bebia muito. Só palavrão, xingamento, passávamos necessidade. E eu disse para mim mesmo que se um dia eu fosse adulto, eu não iria querer aquela vida para mim. Aos 10 anos de idade, eu e meu irmão fugimos, mas infelizmente lá numa estação de trem nos perdemos. Nunca mais o vi. Ele tomou um trem, eu tomei outro, não sei aonde ele está até o dia de hoje. Então, moço, meditando em toda a minha vida, eu disse para mim mesmo: não é essa a vida que eu quero. Então todas as adversidades que eu tive, todas as dificuldades, mudaram meu pensamento. Eu quis ter uma família de bem, uma esposa. Tenho muita fé em Deus. Arrumei uma esposa que é uma serva de Deus. Levo uma vida de temor a Deus, uma vida cristã digna. Não quis para minha família tudo aquilo que eu tive na minha infância. Não quero para minha esposa tudo que a minha mãe sofreu com meu pai. Então a minha história, moço, de sofrimento, me fez ser quem eu sou hoje, um homem perseverante, um homem de sucesso, graças a Deus. Aquele jovem ficou muito satisfeito com aquela resposta. Então está aqui essa história. 2 irmãos, 2 histórias diferentes, 2 caminhos diferentes, mas lá no começo era tudo igual. O mesmo pai, a mesma mãe, as mesmas situações, as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos, ouviram os mesmos xingamentos, receberam as mesmas agressões. Isso por parte do pai. Por parte da mãe, aprenderam a orar, aprenderam a buscar a Deus, aprenderam a ter sonhos, a pensarem em um futuro. Quando ela faleceu, ficaram ali na tutela do pai. Aconteceu o que aconteceu, fugiram, e o doutor fulano tornou-se um grande homem, porque ele pensou assim: não é porque a minha vida começou de um jeito que ela tem que terminar daquele jeito. Não vou me limitar a isso, vou mudar a minha história. É o que ele fez. Ele pegou a situação negativa, os momentos difíceis, as dificuldades, tirou lição daquilo e concluiu: não quero isso para a minha vida. Não é porque nasci desse jeito, que vivi um tempo desse jeito, que a minha vida inteira será assim. Uma escolha sábia. Deus esteve nessa escolha. Deus aprovou essa escolha e deu uma vida digna para aquele homem. Já o outro não se conformou, não tirou lição, cresceu revoltado, cheio de ódio no coração, não pensou em ter uma outra vida diferente daquela, acabou seguindo os passos do pai, uma vida sem testemunho, uma vida sem temor a Deus, distanciou-se de Deus na verdade, não conseguiu um casamento, amigou-se talvez por várias vezes, em nenhuma relação teve sucesso, ninguém o suportava, e ele
na resposta que deu para o seu amigo, ele culpou a sua vida atual por causa da vida que ele teve lá no passado. Ele não quis mudar a sua história, ele não fez força para mudar a sua história, ele se entregou e estava dando no que estava dando a sua história até aquele ponto. Talvez, infelizmente, isso tenha se mantido e prevalecido até o final da sua vida. Está aqui a mensagem. Faça das dificuldades, faça de todos os problemas que você enfrenta inspiração para você vencer na vida. Como tem um poeta que disse: faça das pedras que atiram contra você degraus de uma escada que te fará subir na vida. Então essa é a mensagem. Espero que você também, junto comigo, tenha tirado uma lição dela. Não é porque as coisas começam de um jeito, que não estão ali te agradando, que não estão te satisfazendo, que não estão te deixando feliz, que aquilo tem que permanecer, que você tem que desistir de tudo. O sábio vai em frente, busca um conselho, busca um ensinamento e vai enfrentando tudo até vencer. Se esforça. Aquele doutor, por certo, trabalhou mais, estudou mais, até conseguir ser aquele advogado. O outro desistiu de tudo. As dificuldades o fizeram diminuir. O outro, as dificuldades o fizeram crescer. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que as dificuldades não te diminuam, que as dificuldades da vida te façam crescer para a vida. Seja perseverante, não desista, não culpe os outros, não culpe o seu passado. Não é assim que se faz. Tire lição com o que você sofre dos outros, mesmo que você não ache justo o que esteja acontecendo. Tire lições, não culpe aquela pessoa pelo seu fracasso. Agradeça a ela, porque ela te fez crescer, ela te fez raciocinar. A maldade dela te ensinou a ser bom. A inveja dela te ensinou a andar para frente. Todo o agouro transmitido por ela te fez valorizar mais o que você tem e ser uma pessoa sábia, mais segredosa. Não saia contando tudo para todos. Tem coisas que é entre você e a sua família. Tem coisas que você tem que guardar só com você, só com Deus, só aí dentro do seu coração. Com certeza é isso que aquele advogado fez. Soube viver a vida, soube vencer os problemas e foi muito bem sucedido. Já o outro, por certo, contou da sua vida para todo mundo, dos seus fracassos, não se esforçou para mudar aquela situação e deu no que deu. Fica comigo nessa reflexão, medita comigo nessa reflexão e vamos melhorar. E vamos levantar a cabeça e não vamos olhar pelas dificuldades. Homem sábio não diminui com dificuldade, ele cresce. Mulher sábia da mesma maneira. O tolo volta para trás. O tolo na dificuldade diminui, porque ele só pensa negativo. Ele põe culpa nas pessoas, ele põe culpa nas situações. Ele não se lembra de Deus, ele não ora, ele não busca. Mas aquele que não põe culpa em ninguém, que não põe culpa em situação nenhuma e busca a Deus em todas as situações, ele tem luz para a sua vida. E o que é que nos ensina a palavra? Quem anda na luz não tropeça, porque anda de dia. Quem anda de dia não tropeça em nenhuma pedra dessa vida. Nunca se esqueça disso. Deus te abençoe, que o nome do Senhor, nosso Deus, seja louvado.